Boa noite, gente. Vamos começar, então. Eu sou a Mariana Angelini, estou aqui representando o grupo de estudos e trabalho em psicanálise e feminismo, que é composto pela Manuela Criciúma, Paula Rojas, Júlia Fátio, Renata Conde, Helena Canto e Melina Rosa. A gente agradece a presença de todos. Agradecemos a Renata e a Ana Paula também, que aceitaram o convite, a Vera, que nos convidou para fazer a curadoria de uma série de encontros que vai acontecer até o final do ano com o tema misoginia na psicanálise. Então, a ideia é, ao invés da psicanálise falar sobre misoginia, a gente fazer o movimento inverso e pensar se tem misoginia na psicanálise, né? Como é que se desenrola essa questão? Hoje é o primeiro encontro de 5 que vão acontecer. A gente vai divulgar em breve os próximos. A gente só está fechando com os próximos debatedores. Mas a nossa ideia é articular essa questão da misoginia na psicanálise com história, teoria e clínica e também a consideração desse tema na atualidade. Então, na mesa de hoje tem a Renata Kronberg e a Ana Paula Mussati Braga. Elas vão falar da história das primeiras psicanalistas, né? A Renata vai falar da Sabine e a Ana Paula vai falar da Virginia Bicudo, né? Pensando um pouco no não reconhecimento, aí, na falta de reconhecimento das contribuições teórico-clínicas delas, né? Então, a Renata é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, doutora e pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, formada em Filosofia pela USP, professora convidada dos cursos de especialização em Teoria Psicanalítica do COGEAI e do curso de Psicopatologia e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Coordenadora de uma oficina de escrita aqui no Instituto Gerard, né? Autora dos livros Paranoia, Cena Incestuosa e Sabina Spielheim, uma pioneira da psicanálise. A Ana Paula é psicanalista, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP e do Núcleo de Psicanálise Política da PUC. Então, a ideia, elas vão ter um tempo de fala e depois a gente vai abrir para questões e para o debate, tá? No final, a Renata trouxe alguns exemplares do livro dela, que depois, quem quiser... é R$50, né, Renata? Então, tá. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou ler um breve texto que nós, do Grupo de Estudos em Psicanálise e Feminismo, escrevemos para abrir essa mesa e também a série de encontros. Então, eu começo citando Simone de Beauvoir. O homem representa, há um tempo, o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Isso está no Segundo Sexo, do livro da Simone. Criatura frágil, inferior, irracional, luxuriosa, instável, bem como perversa e ignorante. São esses os primeiros registros escritos encontrados sobre a mulher, que data da Grécia Antiga. É revelador que seja também dessa época o aparecimento do termo misoginia pela primeira vez, etimologicamente designando o ódio pela mulher. Na Antiguidade, foi concebido o modelo filosófico do sexo único, no qual, segundo o historiador Thomas Laqueur, 2 gêneros correspondiam a apenas um sexo. As fronteiras entre masculino e feminino eram de grau, sendo que o que variava era a disposição genital. Exterioridade do órgão nos homens, associado à perfeição e ao divino, em contraponto com a interioridade do genital nas mulheres, tido como imperfeito. Assim, os sexos se inscreviam numa lógica hierárquica, na qual o homem era tomado como referência. A partir da modernidade, se tornou necessário conjugar a hierarquia existente entre os sexos com o discurso da igualdade de direitos trazido pela Revolução Francesa,
o que exigiu uma nova explicação que justificasse a superioridade masculina. Homem e mulher seriam concebidos como dois sexos de naturezas biológicas diferentes, das quais derivariam características morais e inserções sociais desiguais. A argumentação da modernidade em torno da diferença sexual se deu pela divisão do indivíduo entre paixão e razão. A mulher, por sua dependência do corpo, da natureza e da paixão, teria um desenvolvimento intelectual menor, o que justificava seu lugar subalterno. Já os homens, por sua racionalidade e domínio dos afetos, representavam a cultura e estavam destinados a ações públicas. Colette Soler afirma em seu livro A Maldição sobre o Sexo que os discursos, nas mais variadas formas históricas, tentam redobrar e corrigir a maldição do inconsciente, sendo uma de suas facetas a impossibilidade da complementariedade entre os sexos. Nos atemos aqui a trazer esses recortes históricos para ilustrar como, em diferentes épocas, se construiu explicações a respeito da diferença sexual, sempre situando o homem como superior. A legitimação da dominação masculina, segundo Bourdieu, se inscreve em uma lógica da natureza biológica, que é, por sua vez, ela própria, uma construção social naturalizada. A essas tantas explicações sobre a diferença sexual, destaca-se que não há uma verdade única, mas versões sobre as quais nos indagamos aqui se a misoginia foi justamente a forma hegemônica de tratar da diferença entre os sexos. Para Colette Soler, o discurso misógino se reparte entre dois polos. Por um lado, está a mulher em sua posição de submetida, a quem se deprecia em nome de suas incapacidades e a coloca sob o signo de um menos. E, por outro, a estigmatização de sua infâmia e das ameaças que supostamente presentifica. Criatura frágil, inferior, irracional, luxuriosa, instável, bem como perversa e ignorante. 2000 anos depois, esses registros permanecem atuais. A história da misoginia e da desqualificação da mulher é também a história da transmissão cultural, inclusive da palavra escrita. Sobre isso, Maria Rita Kell, no livro Deslocamentos do Feminino, problematiza-se, abre aspas, a figura imaginária do homem se funda na universalidade do pênis ou se foi construída pela multiplicidade de vozes masculinas que escreveram quase toda a cultura em que vivemos, as quais só muito recentemente se somaram às vozes das mulheres. Que significante designa o conjunto dos homens, o pênis ou o verbo? Fecha aspas. No livro As Mulheres ou os Silêncios da História, Michelle Perrault destaca que o silêncio das mulheres foi reiterado através dos tempos pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e calar-se. Este mesmo silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é somente o silêncio da fala, mas também o da expressão, gestual ou escriturária. Tendo isso em vista, no que concerne ao nosso debate, para a psicanálise, campo em que a palavra lhe é tão cara, que lugar coube às vozes das primeiras psicanalistas mulheres? E nos indagamos, assim como Colette Soler, em que medida a psicanálise participa dos preconceitos sobre o sexo ou escapa a eles. Passamos agora a palavra para a Renata e depois a Ana Paula. Bom, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com esse convite que muito me honra, né? Muito emocionante transmitir uma pesquisa assim, né? Para ela se espalhar, né? É muita coisa, então, por favor, depois de 25 minutos você me corta, né? Assim, né? Eu nem trouxe propriamente, eu resolvi mais associativamente. E aí, antes de ir para a primeira associação que eu tive, quando eu recebi o convite, hoje eu vinha vindo para cá e eu estava pensando, nossa, como que essa Sabina... Eu vou falando cada vez de um jeito, né? Porque e aí eu me lembrei, eu pensei assim, primeiro a gente tem que combater a misoginia na gente, antes de mais nada. Porque eu me lembrei de uma primeira vez que eu falei da Sabina,
em 2003, mas que foi assim, eu fui convidada para dar um curso na Faculdade de Saúde Pública, e era um curso que era a pulsão de morte em Freud e Melanie Klein, no mesmo ano que eu tinha entrado para fazer o mestrado sobre a Sabina Spielrein. E eu preparei a ementa do curso e não coloquei a Sabina Spielrein. Eu me lembro que, quando eu estava indo para a primeira aula, eu me dei conta da minha dissociação. Eu falei, que loucura que é a força do recalcamento, né? Que coisa impressionante que é o esquecimento e as forças para o esquecimento. Se eu mesma, que estou pesquisando a Sabina Spielrein, minha obra dela, num curso sobre pulsão de morte, sendo ela a inventora do conceito, não a coloco na ementa do programa. E é óbvio que comecei por aí a aula, porque lembrei disso, né? E aí, até recentemente, que publiquei vou publicar, ainda não saiu, um livro que me parece muito impressionante, que vai sair sobre a psicanálise nos lestes, organizado pelo Paulo Sérgio de Souza, né, lá da Unicamp. E justamente sou muito grata pela oportunidade de escrever sobre a psicanálise na Rússia. E como saiu um artiguinho dela, recém-traduzido do russo, que ele mesmo ajudou a traduzir, e da luta dela pela psicanálise na Rússia, quando a psicanálise já estava para ser proibida, aí eu tinha que escrever o currículo. E foi a primeira vez que eu escrevi, porque, como aqui ela é a estrela e o centro, né, nesse livro, foi a primeira vez que eu escrevi um currículo igual a todos os outros, sabe? Sabina Spielrein, psicanalista, psiquiatra, né? E ela entrou na roda, assim, entre o presente e o passado. E eu falei, olha que curioso, assim, lado a lado, né? Porque, assim, essa personagem conceitual, digamos assim, né? A Sabina Spielrein, ela é uma coisa que é impressionante, a obra dela. E, justamente, mesmo agora que ela é conhecida, que ela já é um ser da cultura, vamos dizer assim, a obra dela não é valorizada, né? Quer dizer, se eu estou demorando tanto para publicar a minha tese, porque eu achei que só fazia sentido publicando a obra dela, é porque, realmente, como é assustador, né, o pensamento de uma mulher, né? E, no caso da Sabina Spielrein, já havendo 2 filmes de três, né? Mas um muito bom, e 2 que eu acho mais ou menos, o outro bom, que é a Jornada da Alma, do Roberto Faenza, em 2003, e Um Método Tão Perigoso, do David Cronenberg, né, de 2012, acho. Vocês vejam esses filmes, ainda no do Cronenberg se menciona levemente ao lado escritora dela, mas do Faenza, nada. E, no entanto, ela escreveu 30 artigos, dos quais 7 artigos são absolutamente seminais, são muito inovadores, né? Mas aí, a associação que eu fiz, eu falei assim, bom, acho que o pedaço mais misógino, né, que eu poderia encontrar, me veio essa carta do Jung, né? Mas deixa eu contextualizar um pouquinho, né? Porque, até recentemente, eu também tive uma oportunidade de falar no SESC, era um evento sobre inconsciente literário. Aí eu pensei assim, aí eles mudaram lá, mas eu falei assim, não, eu vou falar sobre a presença dela no inconsciente literário do Freud, do Jung e do Piaget, né? Porque, de fato, ela esteve muito presente no inconsciente literário, pelo menos, desses 3 pensadores, né, inaugurais.
para dar um resuminho, né? Então, esses filmes valorizam o quê? O que aconteceu na década de 70, quando se descobriu esse achado arqueológico, que foram os diários dela e as cartas dela entre o Freud e o Jung e o Freud, que ela tinha sido a primeira paciente em psicanálise do Jung e que ela tinha sido amante do Jung. Ora, isso foi, digamos assim, o pedaço mais focalizado, uma espécie de revista Caras, vamos dizer assim, né? Então, tudo girou em torno disso. E, no entanto, ela tinha toda a sua obra publicada nas primeiras revistas de psicanálise, o que se veio a descobrir quando ela reapareceu, então, nos anos 70, através desse achado, que eu chamo de achado arqueológico, né? Desse baúzinho com essas cartas e esses diários, e que essa obra tinha sido toda publicada e tinha permanecido esquecida, né? E aí eu me interessei em conhecer a obra e em entender as razões desse esquecimento. Então, só para dar um panorama, eu vou talvez dividir em 3 períodos da Sabine Spielheim e como ela faz parte de uma geração de primeiras psicanalistas que foi esquecida. Não só ela, toda a primeira geração de psicanalistas foi esquecida e, no entanto, essas psicanalistas que tiveram um papel instituinte, numa fase instituinte da psicanálise, elas foram esquecidas. A segunda geração, não. Né? A segunda geração que já pegou um movimento de institucionalização da psicanálise, aí essas foram conhecidas como psicanalistas, tiveram obras publicadas, correntes, brigas institucionais, né? Daí eu falo Melanie Klein, Ana Freud, etc. A questão com a Sabine Spielheim, né? É que ela é russa, de Rostov-le-Don, para quem não conhece, né? Vou falar um pouquinho dela. E ela, por uma série de circunstâncias familiares, ela acabou indo parar na clínica Burghausen, que era dirigida por Bleuler e onde estava Jung, e ela chegou no que a gente diria uma crise histérica, a moda das crises do final do século XIX, né, digamos assim, com uma aparência de um surto, né? Mas, enfim, eu digo isso porque isso vai sofrer também um motivo de recalque da importância dela quando vão tentar psicotizar essa maneira como ela entra, né, na clínica Burghausen. E ela se trata, durante 9 meses, com Jung e já começa a atender e a auxiliar nos testes o Jung e o Bleuler. E 9 meses depois ela entra na faculdade de medicina e continua a se relacionar com Jung como para ele como paciente, para ela não, né? E em 1910 ela se forma com a especialização em psiquiatria e medicina, com a primeira tese de psicanálise escrita por uma mulher, talvez a primeira tese de psicanálise na Universidade de Zurique, chamada Sobre o conteúdo de um caso de esquizofrenia, que já é, em si, um acontecimento, está traduzido no livro. Por quê? Porque ela justamente diz que ela faz parte dessa escola nova de psiquiatria, do qual fazem parte vários analistas, o Jung, o Bleuler, o Huntington, o Abraham, que tenta justamente ultrapassar a maneira psiquiátrica de entender os fenômenos, que é a psiquiatria de Kraepelin, que apenas descreve. Então, é quando a linguagem passa a ter uma importância capital, ela descreve, imagina, uma russa estenografando
em alemão, um discurso esquizofrênico. Ela descreve complexo verbal por complexo verbal e vai descobrindo as raízes afetivos, sexuais, num caso de esquizofrenia. Então, Freud elogia, diz que é um trabalho grandioso, né, porque isso é interessante, né, notar como ela foi reconhecida, né, durante a vida dela, naquilo que ela fez, né? Ela foi reconhecida. O problema foi depois. E eu não acho que é só a misoginia, né? A misoginia é um dos traços, e mesmo assim ela é bem complexa, né? No esquecimento da importância da obra da Sabina Spielrein. Então, ela escreve esse artigo e depois ela escreve um artigo que vai ser a entrada dela na Sociedade Psicanalítica de Viena. Ela publica no 3º número do IARPO, junto com... Porque o caso da esquizofrenia foi publicado no IARPO junto com o caso Schreber e com a primeira parte de Metamorfoses e Transformações da Libido, do Jung. E depois ela escreve A Destruição como Origem do Devir, que é um texto absolutamente fantástico e sempre atual, onde, pela primeira vez, ela fala no componente destrutivo da pulsão sexual, na pulsão de morte, né? E que Freud vai justamente citar na parte 6 do Mais Além do Princípio do Prazer, como quem primeiro falou sobre os componentes sádicos e masoquistas na pulsão foi Sabina Spielrein, num trabalho não de todo compreensível para mim no momento que ele apareceu. Quer dizer, 9 anos depois, e, na verdade, essa nota encobre o conceito da Sabina Spielrein, porque, na verdade, o texto inteiro, e é isso que eu tento mostrar nos meus comentários nesse livro, o texto inteiro de Freud poderia ter comparações e com o texto da Sabina. É o que eu tento fazer com o meu trabalho, né? Assim, trazer a obra dela e a importância da obra dela, inclusive precursora da obra do Freud, né? Então, de certa maneira, é como se a nota do Freud, por um lado, valorizou, por outro lado, encobriu, né? Foi uma das coisas, né, como se ela ficasse a Branca de Neve naquela tumba, né, no caixão, e precisasse vir o Aldo Carotenuto, que descobriu lá, para dar um beijo e saltar a maçã fora e ela poder reaparecer. Lógico que a bruxa maior da vez foi Hitler e Stalin, né? Mas isso, vamos ver se der tempo, a gente fala, né? Que foram os maiores opressores e, digamos assim, junto com a misoginia, a gente diria que é o totalitarismo que tem o papel principal aí no esquecimento dessa obra. Por quê? Né? Bom, já chegou lá na terceira fase. A segunda fase importante da Sabina é que ela vai para o Instituto Rousseau, né? E lá ela analisa o Piaget, ela chega junto com o Piaget. Bom, vou resumir, muito resumido, senão não entramos na misoginia, né? Enfim, eu estou trabalhando o segundo volume em cima disso. Ela é simplesmente, para resumir para vocês, a primeira a fazer a ligação entre psicanálise e linguística. Ela escreve uma série de artigos sobre a origem da linguagem infantil, das palavras papai e mamãe, e o interlocutor dela, que ela agradece, não é nada mais, nada menos do que Charles Bailey, um linguista que, junto com Secherré e mais um, estabeleceram o curso de Linguística Geral do Saussure, né? Isso também ninguém fala, né? Espero que a obra dela, contundente do jeito que mostre como ela é a iniciadora dessa ligação, baseada em Freud, sim, né? Mas isso é um assunto para uma outra vez. Terceira fase, ela volta para a Rússia.
em plena pós-Revolução Russa. Só que a Revolução Russa teve um período leninista, e depois Lenin morre, e Stalin sobe ao poder. No período do Lenin, foi um momento muito rico cultural, porque estava se tentando achar qual que era o modelo de homem que se queria. Então, Sabina Spielrein participa da fundação do Instituto Psicanalítico Estatal, Instituto Estatal Psicanalítico. A única vez que a psicanálise esteve ligada no Estado foi nos primeiros anos, de 1921 a 1924, na União Soviética, né? E aí ela participa do Jardim de Infância Psicanalítico. O seminário dela sobre psicanálise de criança na universidade é o mais concorrido de tudo. Ela é analista de data, participa de tudo. Mas aí ela volta para Rostov-le-Don, depois da morte do Lenin, porque o marido está lá, não vê a filha já desde o início da guerra, e ela engravida e fica lá em Rostov como a única psicanalista, e, bom, faz todo um trabalho lá que eu não vou entrar. Mas Stalin sobe ao poder e tem as famosas controvérsias, querendo mostrar que a psicanálise é uma ciência burguesa e não é científica. E aí as controvérsias entre a psicanálise e o pavlovismo e a neurociência. Luria, que era psicanalista, né, e Vygotsky, também muito próximo da psicanálise. Vygotsky é perseguido. Aí Sabina escreve os últimos artigos que saem da União Soviética sobre criança e sobre psicoterapia em ambulatório de base psicanalítica, que é genial, esse que vai sair o semestre que vem. Aí a psicanálise é proibida a partir de 31, mas oficialmente a partir de 36. Ela perde os irmãos, o pai, nas perseguições de 1937-38 do Stalin, e ela mesma morre com as filhas na invasão nazista de Rostov-le-Don, em 1942, junto com 1.500 judeus, soldados russos e ciganos, né? Um final extremamente trágico, mas eu acho que eu quis passar para vocês verem que são várias forças, né, histórico-institucionais que participam desse esquecimento, porque a história da psicanálise na Rússia, né, quer dizer, mostra, então, que tudo foi apagado, mas nós não vamos entrar nisso aqui hoje. Bom, então, quando ela faz esse texto, que é extraordinário, A Destruição como Origem do Devir, esse é de 1900, ela escreve em 1911 e publica em 1912. Então, assim, ela está muito brava, porque, vou resumir um pouquinho, porque esse texto é uma espécie de filho simbólico dela com Jung. Quer dizer, ambos abriram mão dessa relação amorosa, e é um destino pulsional, vamos dizer assim, desse amor, né? Então, o que acontece? Ela manda para ele e diz assim: receba agora o produto de nosso amor, trabalho que lhe pertence, de seu filhinho Siegfried, porque eles adoravam a ópera do Wagner, né? Ele me demandou enorme esforço, mas por ele nada é árduo demais para mim. Quando o trabalho for aceito por você para a publicação, sentirei que cumpri minha obrigação para com você e com o seu filhinho. Só então estarei livre. O trabalho, para mim, vai muito além de minha vida, por isso tenho tanto medo. E ela foi uma lutadora o tempo inteiro, pelo trabalho, pela pesquisa, pela clínica, né? Aí ele só escreve para ela assim: prezada, e a carta é longa. Prezada colega, confirmo o recebimento de seus 2 manuscritos. Saudações de seu devotado Dr. Jung. Aí ela escreve no diário que ela ficou péssima, tal. Mas aí o que ela se dá conta, né? Assim, ela deprimiu, depois ficou com raiva, e aí ela se deu conta que Jung está usando os conceitos dela
porque eles tiveram uma troca afetiva e intelectual muito grande, não vou entrar nisso agora, e ela escreve para o Freud reclamando disso, né? O Freud já tinha intervindo na relação deles, e, de fato, essa intervenção e o que aconteceu nesse triângulo foi muito importante para a ruptura final entre Freud e Jung, que foi uma das razões, não foi só teórica, né, a razão. E aí ele diz que tudo que ela escreve é importante, que ele aceita totalmente sua concepção da prioridade em questão e diz que vai falar com Jung, né, e insiste que ela venha se analisar com ele para se corrigir da dependência dela do Jung. Depois, isso na discussão, vocês me lembrem, porque tem um autor atual... Bom, depois eu falo. Isso, sim, é misoginia, mas é atual. Aí, o Jung, quando ela manda o manuscrito para ele, e o Freud fala com o Jung, tanto que na segunda parte do símbolo, Metamorfose e Símbolos da Libido, eu sempre troco, né? Não sei, é isso, Metamorfose e Símbolos da Libido, ele cita ela 11 vezes. Né? Quer dizer, ele toma um puxão de orelha do Freud e corrige. Né? Mas aí, olha que interessante, ele, depois que lê o manuscrito, escreve para ela assim: estou surpreso com a abundância de excelentes pensamentos que antecipam muitas das minhas ideias. Diz que estava feliz de que os outros vejam as coisas da mesma maneira que ele, e diz: tomara que o vovô Freud tenha a mesma alegria que eu tive com esse fruto do seu espírito. Mas, para Freud, né, ele se expressa de uma maneira totalmente diferente. Ele diz para Freud, é essa frase que eu elegi, que assim que eu fui convidada, me veio esta frase do Jung. De forma que termina em horrível peixe o que em cima é uma formosa mulher. E ainda ele diz que o trabalho é profundamente marcado por complexos. Né? E eu falo isso exatamente no momento da análise que eu estou fazendo aqui da obra dela, da Destruição, que eu estou mostrando que ela cita Jung para se diferenciar dele no que ela vai pensar sobre a questão da angústia sexual, que ela começa o texto perguntando por que nos angustiamos sobre a sexualidade, né? Todos, homens e mulheres. E a resposta que ela dá dela, que ela vai se diferenciar do Jung, ela cita o pensamento do Jung, como cita também do Freud, do Gross, e tudo que ela vai falar, né, de alguma maneira, de muito importante nesse texto, que eu só fui entender a partir do seminário 10 sobre a angústia do Lacan, que está lá no final. Eu falei, é isso que ela quis dizer, que ela se dirige mesmo ao feminino e ao gozo sexual. Né? A angústia, ela diz, né, que junta a angústia, ela vai, então, juntar a morte e sexualidade, dizendo que a repugnância e a angústia estão ligadas à própria sexualidade, à própria pulsão, a algo intrínseco dela. Né? E ela vai trabalhar com essa ideia, e esse texto é muito inovador por causa disso, né? Que um inimigo é interno, é a própria febre amorosa, a própria paixão, né? Naquilo que o instante supremo de gozo sexual traz de contato com a evanescência, com a finitude, da qual o eu quer se proteger, se esconder, e não consegue, se angustiando quando está diante da potência da sexualidade. E, a partir daí, ela faz um texto incrível. Né? Assim, isso é só, digamos, o mote principal. Né? É só isso que ela escreve em 1912. Né? Fora o que ela vai dizer, então, sobre a origem das palavras infantil, mamãe e papai, só para contar uma coisinha pequenininha, que ela vai dizer alguma coisa como
o fonema, e ela chama assim, ma está ligado ao mamar, e o pá está ligado ao deixar de mamar. Isso ela faz uma análise nas várias línguas, né, que sempre são fonemas semelhantes, né? Então, ela vai dizer que por isso que mamãe é sempre demanda e papai é satisfação, né? Assim, porque está ligado o fonema. Ela faz uma brincadeira com isso, né? E etc. Né? Bom, então, acho que assim, na minha pesquisa, eu situei como uma parte, só para encerrar, do esquecimento da Sabina Spielmann. Isso ainda vai sair no terceiro volume, as razões desse esquecimento, e tem toda uma parte sobre a denegação do feminino na psicanálise, né? Pegando a própria questão do mito primordial, né? Do assassinato do pai, como Le Guin mostra quando o pai tem medo, como o próprio Freud, como somos... Esse mito tem a ver com os fantasmas do próprio Freud. A entrada das primeiras mulheres, a Margaret Helferling e a Sabina Spielmann, na Sociedade Psicanalítica de Viena, que foi uma coisa terrível, principalmente a Margaret Helferling. A Sabina já pegou um refresco, né? A misoginia presente, está naquele livrinho da editora Escuta, As Bases do Amor Materno, né? Que é o texto da primeira psicanalista, Helferling. E tem uma estudiosa de literatura francesa que trabalhou a misoginia e a ginolatria do final do século XIX na literatura francesa, que é a Dautin, agora me foge, é um nome composto, que ela escreveu um livro, As Mulheres que eles chamavam de fatal. E ela vai justamente analisar a misoginia e a ginolatria como dois opostos da mesma moeda no final do século XIX e no começo do século XX. Né? Então, eu acho que, de alguma maneira, a misoginia estava presente na insuportabilidade do que essas primeiras analistas, sobretudo Margaret Helferling e Sabina Spielmann, pensavam. E só podiam pensar assim porque tinham liberdade sexual, né? Liberdade pulsional e sexual, porque o feminino se manifestava e era insuportável pensar que uma mãe não era algo natural, que era dado pela natureza, Margaret Helferling, e a Sabina pensar que o que a angústia estava ligada não à pulsão sexual propriamente dita, mas ao gozo sexual naquilo que lhe ameaça o eu, né? Então, de alguma maneira, ela antecipou vários passos que Freud deu, né? Ao longo da década de 10 até 1920, e 1920, com mais além do princípio do prazer, né? Agora, Freud a valorizava muito. Freud escreve para ela, põe seu nome no início das cartas, coisas que muito poucas mulheres fazem nesse mundo masculino, né? Entre parênteses, né? A gente lê, né? E a valorizava, né? O problema é que as forças de recalcamento, né? Tem outras, né? Depois nós conversamos, foram muito mais fortes, forças políticas, as forças institucionais, a política da teoria, né? Porque existe uma política da teoria, né? A gente sabe, né? Que recalcaram essa obra magnífica, que eu espero, agora com o segundo volume, ano que vem, eu acabo de publicar a obra inteira. Depois, no terceiro, vão ficar os diários, as cartas e essa reflexão sobre o esquecimento. Acho que dá para a gente conversar, né? Obrigada, gente. Posso deixar o seu relógio longe? Bom, queria agradecer o convite, agradecer a fala da Renata. E fiquei pensando, então, hoje eu vou falar um pouquinho da Virginia Bicudo,
né? E pensei um pouco por que falar da Virginia Bicudo hoje aqui. E vou começar dizendo um pouco como que eu fui chegar na obra dela, né? Quer dizer, o que aconteceu ali, né? Então, eu parti no meu doutorado sobre uma pesquisa sobre mulheres negras e pobres e a questão da psicanálise articulada sobre a isso, né? E fiquei interessada como pensar a questão da desigualdade racial, da desigualdade social articulada à psicanálise. O que a psicanálise podia dizer sobre isso, né? E aí a primeira coisa que aconteceu foi que eu fui vendo, lógico, o silêncio da psicanálise sobre isso, né? Então, na psicologia social ainda tem alguma produção, mas na psicanálise a questão da negritude, da desigualdade racial fica muito silenciada, né? E aí tem diversas razões que a gente pode elencar como possibilidades disso acontecer, mas o que foi me surpreendendo mais é que tinham algumas produções de psicanalistas negras sobre a questão da psicanálise e da desigualdade racial que tinham, de alguma forma, ficado esquecidas e silenciadas, né? E a Virginia Bicudo, então, foi a primeira pessoa que me chamou a atenção nesse sentido, né? As outras eu posso falar em outro momento, em outra situação, mas justamente porque a Virginia Bicudo tem uma importância super, assim, ela é fundamental, tanto nas ciências sociais, né, quanto na psicanálise. Ela tem um pioneirismo nas duas áreas, né? E eu acho que é interessante trazer a figura dela também aqui hoje, porque, falando sobre a questão do feminismo e da psicanálise, a gente precisa pensar também quais mulheres e como que a gente, às vezes, fala de algumas mulheres, não fala de outras, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, justamente em alguns textos de psicanálise, foi quando se falava, né, as mulheres são de tal jeito, as mulheres são de tal outro, e esqueciam assim, não situavam que mulher estava se falando, muitas vezes uma mulher branca, de alto poder aquisitivo, etc., etc. Isso fica nas margens, e quando você vai ver sobre quem está se falando, isso vai aparecendo mais claro. Então, um pouco foi esse meu encontro com a Virginia Bicudo, e fui me surpreendendo cada vez mais, né? Primeiro com a minha ignorância e depois com a sensação de que essa ignorância não era uma coisa individual, né? Era uma coisa singular, quer dizer, tinha uma produção de um silenciamento no qual eu estava inscrita e fazia parte disso, faço parte disso, mas que não era, enfim, uma decisão só individual minha, né, de não conhecer essa obra, né? Bom, então eu pensei em falar um pouquinho de 3 pontos da Virginia Bicudo hoje. Primeiro, esse pioneirismo, né? Eu não sei se vocês sabem, se vai ser repetitivo, mas vamos lá, né? Ela fez a primeira tese brasileira sobre relações raciais no Brasil, como socióloga, né? A primeira publicação é dela, uma mulher negra. Ela foi a primeira psicanalista sem formação médica no Brasil, né? Também, então, uma mulher, e depois, bom, e aí tem vários pioneirismos que eu vou comentar um pouquinho. O segundo ponto que eu queria pensar é sobre o apagamento, né? Sobre o que aconteceu com a produção dela, porque é muito curioso que, tanto nas ciências sociais como na psicanálise, tem uma violência com que ela produziu que é muito chocante, né? Eu vou dizer um pouquinho cada um nesses espaços ali, né? E o terceiro, que eu acho que é importante de pensar, é que a presença dela, né, não só dela, mas também dela, acabou fazendo com que a Sociedade de Psicanálise em São Paulo tivesse, inclusive, como uma das características de aceitar leigos, né, não médicos, uma coisa que é diferente da sociedade, de como foi no Rio de Janeiro, como foi em Porto Alegre. Então, acho que também é interessante de lembrar, né, o que ela acabou inscrevendo e a tensão que aconteceu por conta disso, né? O que é curioso e que acho que não vai dar para separar no percurso dela são vamos dizer, essas questões identificatórias muito fortes, né? Como mulher, não médica e negra, que a gente, no percurso dela, fica difícil de saber o que contou mais para ela ter sido
ter sofrido situações tão violentas. Fica difícil de poder, né? Não tem como separar, porque são questões que estão muito articuladas, né? Mas um pouco disso, e eu não tenho nenhuma intenção de responder isso, né? Eu vou trazer um pouco do trajeto dela, e eu acho que isso pode ajudar a pensar algumas coisas, né? Pensar algumas coisas, e eu acho que isso é muito importante da gente marcar, né? Que a memória, que eu acho que é justamente o que a Renata trouxe, a memória, o que se lembra, o que se transmite, as bibliografias, né? O que se esquece, não é o acaso. Né? E aí a gente pode pensar tanto nos componentes, justamente as questões inconscientes, como as questões de poder e de saber. Né? A gente está inscrito numa rede social, política, né? De saber e de poder, onde algumas coisas são visibilizadas e outras são invisibilizadas. E eu acho que isso na psicanálise, né? Às vezes a gente esquece que a gente não está... A psicanálise, né, em nome de uma certa neutralidade do analista, e aí eu acho que tem confusões do que é neutralidade do analista, né, vai fazendo uma produção, né, que é marcadamente, né, para alguns e não para outros. Né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente lembrar, né, de onde está falando, né, e que eu acho que é isso que a gente vai pensando, né? O que vai acontecendo historicamente, que algumas coisas vão se dando mais valor, vão aparecendo mais. E isso é muito evidente no trajeto da Virgínia. Ele é muito exemplar, o trajeto dela em relação a isso, como vocês vão ver. Né? Bom, a história dela, então, ela nasce em 1910. Ela é filha de o pai dela era negro, nascido do ventre livre, né? A mãe vinha de uma família de imigrantes italianos, e o pai e a mãe se conhecem nas terras de enfim, de um fazendeiro importante. Né? Então, o nome dela, o que já é muito interessante, é que, né, Virgínia, Leone e Bicudo são 3 nomes. Né? O Virgínio tem a ver com a avó paterna, né, escrava. Leone tem a ver com essa origem italiana, e o Bicudo tem a ver com o coronel, dono das terras. Né? Então, ela tem os 3 nomes dela marcando posições diferentes dentro de uma mesma situação, né, onde, enfim, como que conviviam, né, essas 3 questões. Né? Quem aponta isso teve... Então, é interessante que o trajeto da Virgínia Bicudo, em 2010, quando ela, né, seria o centenário do nascimento dela, tem uma série de publicações. Então, na verdade, de um tempo para cá, tem se visto coisas que estão aparecendo sobre ela. Né? Então, tem, por exemplo, uma publicação super importante, que é da tese dela, que foi reeditada por um historiador, que se chama Marcos Maio, e ele fez todo um trajeto né, que é bastante interessante, e ele publica, retoma mesmo a tese, né, que é fácil de encontrar. Tem uma publicação que eu acho muito importante, que eu também queria comentar, que é da Janaína Damasceno, né, que é uma socióloga negra, que fala vai retomando um pouco, e aí ela fala muito do trajeto da Virgínia Bicudo, pensando na questão das ciências sociais. Né? Então, tem aparecido, né, produções agora de retomar um pouco o que foi acontecendo e né, com o trajeto dela. Né? Bom, ela faz um trajeto que, então, ela começa... faz curso normal e ela vai indo por um trajeto que ela como educadora sanitária, né? Isso também é uma marca interessante aqui em São Paulo, né? Porque daí tem uma entrada justamente que são, né, de mulheres que foram entrando para a psicanálise por essa via, né? Da higiene pela via escolar, né? O curso era um curso que tinha a intenção, já que o curso de enfermagem era longo, etc., e tinha uma ideia de alguns princípios da educação saudável, etc., nas escolas. Então, a entrada dela, no começo, é muito por essa via mesmo. Né, quer dizer, ela faz a formação, ela não quer seguir numa carreira de magistério, de professora, e ela vai virar educadora sanitária. O Laboratório de Higiene e Saúde Preventiva ali da Faculdade de Medicina, ele foi criado, que depois vai virar, né, a Faculdade de Saúde Pública. Né?
Então, esse caminho inicial do curso normal, educadora sanitária, etc., é um percurso acadêmico um pouco comum nas mulheres no início do século XX. Aqui, essas mulheres que vinham de uma burguesia paulistana e que desejavam ali uma vida intelectual, profissional. O que vai distinguindo ela desse trajeto é que daí ela começa a fazer uma formação que ela vai para a Escola de Livre Sociologia e Política. Então, ela entra em 36 na graduação nas Ciências Políticas e Sociais da Escola de Sociologia e Política, e ela é a primeira mulher a se formar num grupo de 8, bacharel lá, É interessante porque ela vai fazendo comentários. Tem várias entrevistas dela que são de quando ela já tinha 80 e tantos anos. Então, tem entrevista dela com 84, com 88, e são momentos que ela retoma essa ida dela, essa procura dela, tanto da sociologia quanto da psicanálise, de um jeito muito interessante. Ela, por exemplo, citando alguns trechos, ela fala assim: eu queria me aliviar de sofrer. Imaginava que a causa do meu sofrimento fosse problemas sociais e culturais. Então, me matriculei na Escola de Sociologia e Política. Eu tinha conflitos muito grandes comigo mesma. Mas achava que a causa era social. Desde criança, eu sentia preconceito de cor. Queria o curso de Sociologia, porque, se o problema era esse, eu deveria estudar Sociologia para me proteger do preconceito, que é formado no nível sociocultural. Aí, no segundo ano, ela conhece a psicologia, numa matéria de psicologia social, ela começa a ler Freud. E aí ela fica dizendo: é isso que eu quero estudar. Ela procura o Durval Marcondes, e aí é interessante, porque parece que ele diz, como assim, você tem certeza que é isso que você vai querer estudar? Você sabe o que é o inconsciente? Ela fala: eu li alguma coisa, tal. E ele fala: a senhora não sabe aonde vai entrar. Você sabe que vai ter toda a sociedade contra a senhora, sabe que é um preconceito contra a sexualidade, e a senhora vai estudar isso. E aí parece que ele até manda ela pedir autorização para o pai dela. Ele só vai aceitar. E aí ela vai para casa, volta no dia seguinte e diz que o pai autorizou. O pai, na verdade, já tinha morrido. E ela começa a formação dela. Então, esse momento, em que ela começa a formação dela em psicanálise, e ela está na Escola de Sociologia e Política, é muito interessante, porque ela mantém os dois trajetos, os dois campos. Inclusive, ela leva a psicanálise para a Escola de Sociologia e Política. Ela faz essa entrada de um campo para o outro, dizendo que os dois campos são fundamentais. Aí é um momento em que a Adelheid Koch vem para o Brasil, uma judia alemã que está precisando fugir. Tem toda uma tratativa. O Durval Marcondes já está tentando há tempos trazer alguém para fazer a formação dos psicanalistas aqui. E vem, então, a Adelheid Koch e a Virgínia de Cara se candidata para poder fazer análise com ela. Ela diz que ela estreou o divã no Brasil. É como ela se diz. Então, esse primeiro momento, tem o Darcy Uchoa, o Flávio Dias, Durval Marcondes e ela. E ela tem muitas diferenças em relação a eles. Então, ela é a única mulher, ela é a única que vem de uma condição social muito menos confortável, negra e não médica. Por isso que eu vou dizendo que esses elementos eles vão se compondo de uma forma que é difícil de saber o que pesou mais, vamos dizer. Bom, ela vai seguindo, quando ela se forma na Escola de Sociologia e Política, começa a trabalhar na seção de higiene mental escolar, que é coordenada por Durval Marcondes. E aí é interessante de ver esse momento, como tinha um atendimento tanto direto em relação às crianças, médico, psicoterápico, mas também tem uma coisa de pensar o que se deve modificar no ambiente da criança. Então, é uma coisa curiosa, porque se, por um lado, a gente vai pensando toda uma ideia de normalidade, de ambiente saudável e de normatização que pode vir com isso, mas também tem uma ideia de que a criança não é sozinha o motivo do que está se passando ali com ela. Então, é bastante interessante. O serviço era composto por médico psiquiatra, um médico internista, uma psicologista e a visitadora psiquiátrica. Essas duas funções, a psicologista e a visitadora psiquiátrica, que são as funções que depois, quando vier a regulamentação da profissão de psicólogo, englobam o que faria
um psicólogo. Então, tem esse momento que ela vai mesmo à casa das pessoas, ela vai às escolas, tem esse momento que é muito interessante. E essa é uma marca para a gente pensar na psicanálise no começo, de como tem uma inserção muito fora do consultório, curiosa, né? Para a gente tentar entender ali o que foi acontecendo, né? Mesmo em termos de divulgação, né? Porque é muito curioso que a Virgínia Bicudo, ela tinha uma coluna semanal no jornal, né? Que chamava O Mundo Mental. Ela tinha um programa de rádio, né? Então, ela era uma pessoa que muito de uma circulação num meio que não era um meio né, só restrito aos psicanalistas, né? Tinha essa ideia de divulgar, de circular, bastante curiosa. Então, assim, não saber dela ou esquecer dela é alguma coisa que não tem a ver nem com o fato de que ela não tivesse uma repercussão, nem com o fato de que ela tivesse uma produção um pouco importante. Isso que é muito curioso, né? Mas voltando, porque como ela faz um trajeto na sociologia e na psicanálise, né? Só voltando, ela tem, então, na escola de sociologia, ela faz a tese dela, que é a primeira tese sobre relações raciais no Brasil, que é essa daqui, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, que é super interessante, porque ela vai pegando mesmo casos, né? De classe média, classe intermediária, ela vai separando entre pretos e mulatos, e ela vai provando que o preconceito é um preconceito de cor, ou seja, o sujeito pode mudar, né, de condição, e o preconceito permanece. Então, é um momento super importante, porque havia, né, no Brasil, toda uma ideia de harmonia social, né, harmonia racial no Brasil, né, de que havia um processo de miscigenação que produzia uma harmonia que era motivo, inclusive, de interrogação de como é que aqui funcionava isso, né? Então, essa é uma questão super importante, porque ela, inclusive, contraria o próprio orientador dela e diz que existe, sim, preconceito de cor, que é como ela chama, né? Então, ela tem tanto essa, vamos dizer, ela sustenta, nesse momento, alguma coisa que vai se produzir e ficar mais claro depois, também, nesse sentido. Ela traz alguma coisa que só com os estudos posteriores que vão, né, que vai sendo admitido dessa forma, né? Então, ela entra em 42 para fazer a pós e em 45, então, ela apresenta a tese dela, né? Ela divide sobre a condição econômica, profissão, nível de instrução e vai e entrevista os documentos da Frente Negra Brasileira e do jornal Voz da Raça, porque uma das hipóteses para falar que existia uma harmonia racial, que não existia, de que não tinham movimentos de enfrentamento, de posicionamento. Então, ela diz, existe sim, né? E ela entrevista, inclusive, são muito interessantes as entrevistas, porque ela vai falando de algumas coisas de introjeção, de projeção, de uma ideia de como se introjeta uma certa imagem do branco. É muito interessante, porque é uma tese de sociologia, mas que ela tenha uma delicadeza de trazer uns dados e um cuidado e de se colocar. Ela diz da importância do rapport entre entrevistado e pesquisador, ela fala, né, da importância dela pensar o lugar dela, né, e de tomar cuidado com isso, né? O que é bastante interessante é que daí, passado um pouco depois disso, ela é convidada para fazer parte de um projeto que na sociologia, em ciências sociais, é muito importante, se chama Projeto Unesco, né? Não sei se já ouviram falar. O Projeto Unesco foi justamente a Unesco encomenda um trabalho aqui para entender como é que no Brasil havia essa harmonia racial, uma vez que, com a Segunda Guerra, né, fica declarada a questão da dificuldade entre os povos. Então, o que acontecia aqui? E o que vai se mostrando com o Projeto Unesco é que aqui não havia harmonia racial. Então, é o começo da desmontagem desse mito, é o Projeto Unesco. Por isso que ele é um certo divisor de águas. O que é muito interessante do Projeto Unesco é que ele ficou conhecido como um projeto do Florestan Fernandes e do Roger Bastide,
né, 2 sociólogos fundamentais, o Roger Bastide tinha vindo de fora, e só que o que foi se vendo com pesquisas posteriores, etc., é que, na verdade, eles foram convidados, ela também foi convidada, e mais outros 2 pesquisadores foram convidados para compor, né, esse dossiê, vamos dizer, esse apanhado. E aí é muito curioso, primeiro, que a publicação desse trabalho vem como um nome de que os 2 é que dirigiram, né, e ela, como se eles tivessem convidado ela, né, para fazer. Ela fez, um projeto, é um trabalho enorme, né, foram 4.500, ela pegou uma amostra de 4.500 escolares, né, de entre 9 e 15 anos, porque como ela tinha toda essa entrada pelo serviço escolar, que eram perguntas assim, qual criança que você gostaria de sentar perto? Qual criança que você não sentaria perto? E aí ela vai trabalhando essa questão do preconceito de cor através desse trabalho, que é gigantesco, né? E esse trabalho, então, é publicado na revista Nimbi, em 1950, com a direção do Florestan Fernandes e Roger Bastide, inclusive dizendo que ela teria contribuído, ela foi chamada a contribuir. Mais grave que isso é que, depois de 2 anos, ele chama Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. Depois de, me parece que 2 anos, é publicado um livro em que daí é, de fato, tirado o trabalho dela, e aí vira Relações Raciais entre Brancos e Negros, ao invés de Negros e Brancos. Então, o Florestan Fernandes e o Roger Bastide retiram o trabalho dela e publicam praticamente a mesma obra sem o trabalho dela. É de um espanto, até porque, né, são pesquisadores que a gente tem bastante respeito, não é dizer que é um... E aí eu acho que a gente volta a pensar que não é uma questão individual só, né? Quer dizer, o que vai se produzindo que é tão difícil, né, de manter o nome dela numa produção tão fundamental e que depois, na memória, vai ficando como se ela não tivesse nem feito parte desse projeto, né? Então, esse foi o primeiro esquecimento, o primeiro apagamento que me chocou e que eu fiquei muito curiosa. Mas, de certa forma, vai se seguindo uma questão em relação a ela que vamos dizer, que aí mais, vai sendo mais pela vertente do que se passou ali, obrigada, em relação à psicanálise, né? Então, obrigada. 10 minutos. Então, assim, o que eu queria dizer em relação daí à psicanálise é que esse momento que, então, ela começa a fazer, daí, ela produz essa tese, né? Produz esse estudo importantíssimo e começa a fazer análise, então, em 37, começa a dar aula de psicanálise em 40 e vai, nesse momento, produzindo um tanto de coisas fundamentais daí, em psicanálise. Até que chega um momento, que é um momento também bastante importante, que no começo da década de 50, então, ela é chamada a apresentar o que eles estão fazendo na seção de higiene mental. Tem um congresso de saúde mental em 54, que é o primeiro congresso latino-americano de saúde mental, e aí é um momento também importantíssimo, porque tinha tido antes a eleição de quem seria o que ocuparia a cátedra de psiquiatria em 36. O Durval Marcon desperde, né, quem ganha é o Antônio Carlos Pacheco e Silva. É um momento que, então, a psiquiatria e a cátedra de psiquiatria, de alguma forma, deixa o campo da psicanálise bastante afastado, e a psicanálise vai para um campo mais das ciências humanas nesse momento. E fica uma tensão. Quando chega o Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, eles convidam os 2. E aí vai ficando ali uma tensão entre esses 2 pontos de vista. Quando ela vai apresentar, eles vão apresentar o trabalho da higiene mental, ela diz assim, né? Era a hora da higiene mental apresentar. Eu estava sentada e todos os médicos em pé, todos gritando: absurdo, psicanalistas não médicos. Foi horrível. Olha que eu quase me suicidei por isso. Você ouvir outras pessoas dizendo: você é charlatã? Você não fica de pé. Você vai para casa e quer morrer.
Então, esse momento, acho que é um momento de virada muito importante, é quando a Virginia, depois disso, ela vai para Londres, ela passa uns anos lá, ela vai estudar com a Melanie Klein, então, teoricamente, ela vai para uma formação, mas tem historiadores que vão pensando o efeito disso para ela, né? E aí, de novo, né, que pesou mais, né? Que será que estava em jogo? Pra vocês terem noção, o primeiro diretor do Conselho de Medicina de São Paulo, que era o Flamínio Fávero, ele na época, distribuiu uns panfletos que dizia assim: se eres neurótico e queres se tornar psicótico, procura a doutora Virginia Bicudo. Se trate com a doutora Virginia Bicudo. Né? Então, um pouco assim, os exemplos vão falando um pouco por si, né? Quer dizer, acho que o que tem ali, né, de elementos que entram em jogo ali, como algo de, né, uma atitude extremamente violenta, racista, machista, tudo, né, colocado junto, né? E os efeitos disso, né? Porque o que vai acontecendo com a Virginia Bicudo é que essa produção, que de início é de alguém tão marcado pela sociologia e pela psicanálise, vai desaparecendo a questão das relações sociais, da relação racial, na obra dela de psicanálise, ou pelo menos, conforme ela vai falando cada vez mais da psicanálise, menos vai aparecendo isso. E como no finalzinho da obra, nas entrevistas que foram feitas, ela fala tanto da importância desses dois campos, eu acho que é um pouco para a gente pensar, né, o que a produção dela deixou de dizer, vamos dizer assim, não sei se dá para pensar assim, né, mas o que nessa produção, até porque tem um artigo dela que eu fui ler depois, que é de 71, que é sobre a realidade social e a psicanálise, e aí ela defende a neutralidade, ela fala da importância de que as condições sociais fiquem separadas da questão da psicanálise. É um artigo, claro, 71 também a gente tem que pensar que o momento que a gente estava, né? Não é qualquer coisa, mas é para pensar ali, né, o que caminhos que foram se escolhendo, né, na psicanálise em São Paulo, e que caminhos a gente segue escolhendo, né? Até porque, assim, só para colocar um dado a mais, é muito curioso, porque depois eu fui ver uma outra psicanalista negra que falou sobre a questão racial, que se chama Neuza Souza, né? Acho que vários já devem ter ouvido, uma psicanalista do Rio de Janeiro, e que se matou. Né? Ela tinha uma produção incrível, inclusive sobre a psicose também, ela escreve uma tese que se chama Tornar-se Negro, a Ascensão, as vicissitudes do negro em ascensão. É um trabalho belíssimo, né? E que também, de certa forma, quer dizer, nunca foi republicado e que também, acho que a gente tem que pensar que tipos de apagamentos que vão acontecendo, né? Uma das coisas que eu fiquei assim impressionada é que justamente, por exemplo, a produção da Neuza Souza também é uma produção que às vezes se conhece muito pouco. E, no entanto, tem um prefácio, que é do Jurandir Freire Costa, que é um prefácio muito bonito, que é um prefácio sobre esse livro. O prefácio dele circula, às vezes, muito mais. Né? Curiosamente, e aí é uma coisa curiosa mesmo, né? Como os apagamentos vão se repetindo. Né? O Jurandir escreveu esse prefácio como... no livro dela, né? Mas depois ele publicou esse prefácio várias vezes, né, com várias edições, num livro que chama Violência, né, que é um livro muito bonito. Nesse livro Violência não tem nenhuma vez o nome dela, né? Não tem a referência, não tem uma nota de rodapé, não tem uma citação de que ele fala que é uma pesquisadora. O texto está igualzinho, né? Então, tudo bem, dentro do texto da tese, como prefácio, ele não precisa ficar citando quem é pesquisador, porque a pesquisadora é aquela. Né? Mas é tão curioso, né, que acontece. Bom, pode ser, o editor não viu, mas isso, né, quer dizer, vai permanecendo. Né? E quem lê o prefácio não sabe necessariamente a quem ele se refere. Né? Então, assim, eu acho que um pouco para a gente pensar quem vai ficando lembrado, quem vai ficando esquecido. Né? E em nome de quê? Porque eu acho que não são questões individuais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar. São questões que nos tocam singularmente,
né? Quer dizer, se eu decido fazer uma tese sobre isso, eu decido fazer... É uma questão singular, mas ela é completamente atravessada, contextualizada, né? Por toda uma questão que está... pelo qual o sujeito está atravessado, né? Quer dizer, a própria questão da Virgínia, por que ela foi... Porque, assim, o que é muito chocante no trajeto da Virgínia, enquanto psicanalista, é que, às vezes, quando a gente vai lendo agora, por exemplo, a história sobre ela, pessoas... então, por exemplo, é muito curioso o contraste da memória sobre ela, da Janaína Damasceno, que é uma socióloga negra que escreve sobre ela e que vai dizendo que ela morreu como uma mulher negra, né, com turbante, com os cabelos ao natural, falando de como foi marcante para ela o preconceito que ela sentiu, que o pai dela não conseguiu ser médico porque diziam que negro não é, médico não podia ser negro, ele tentou trocentas vezes e não foi nunca aprovado com esse argumento. Então, ela vai dizendo da importância dessas marcas para ela, né? Agora, é curioso porque, por exemplo, a gente pega um outro historiador e vai dizendo, com um certo glamour, do processo que ela teve, porque depois ela vai ficando uma psicanalista quando ela volta de Londres, ela vai para Brasília, forma a Sociedade de Psicanálise lá, e fica uma pessoa muito procurada, uma das analistas de datas, bastante procurada para supervisões, etc. Mas é muito curioso como vai se contando essa memória, né? Então, a ponto que uma das coisas que a Janaína aponta é que o retrato dela, em homenagem a ela, na Biblioteca da Sociedade de Psicanálise, não dá para ver que ela é uma mulher negra, né? Por coincidência, minha irmã trabalha com história e memória institucional. Ela escreveu uma série de coisas, inclusive pensando das pioneiras. Ela só descobriu que a Virgínia era negra a partir da pesquisa do Marcos Maio, né? Na ficha dela, na Escola de Sociologia e Política, quando ela entra como funcionária, está escrito que ela era branca. Né? Então, acho que esse processo de como enxergaram ela e como ela, enfim, foi podendo entrar nesses espaços tão restritos, né? E que ela foi mesmo tendo que fazer frente né? Quer dizer, marcando uma posição tão, né, tão pioneira, mas que eu acho que faz a gente pensar como é difícil entrar nesses espaços, né? Como é difícil ser reconhecida, enfim, poder trazer suas marcas, né? Então, acho que é interessante. Eu acho que o caso dela, a vida dela, a história dela, o trajeto dela, ajuda a gente a pensar um pouquinho o que a psicanálise vai fazendo, né, e que vai retirando tanto, né, as marcas da desigualdade social e da desigualdade racial, porque eu acho que, às vezes, a gente consegue fazer um esforço de pensar o momento de hoje, o momento, né, os sintomas atuais. Às vezes, a gente consegue pensar que questões tem a mulher hoje, a mulher nos tempos do Freud, as configurações familiares hoje, as do tempo do Freud. Só que a gente não fala da desigualdade. A gente fala de um momento histórico, mas não fala que, nesse momento histórico, tem uma desigualdade racial e social que a gente não pode esquecer. E que faz com que alguns sejam mais lembrados que outros, alguns sejam mais vistos que outros, e alguns tenham mais artigos sobre eles do que outros. E, enfim, acho que é isso. Obrigada. A gente vai abrir agora para questões. É para dizer o nome também? Sim. Eu sou Roberta, aqui do Instituto Gerar, e fiquei muito feliz de estar aqui hoje, e fiquei pensando nessa coisa do apagamento, porque, quando eu vi o convite para vir hoje, eu identifiquei a Sabine Spielheim, e eu não vi o nome da Virgínia. E a Virgínia é uma pessoa, uma referência próxima, porque ela foi analista do meu pai. Então, é uma pessoa que... E a gente morava em Brasília, e, enfim, era outra relação com as pessoas, né? E eu fiquei chocada quando cheguei. Você vai contando esse apagamento, e eu me dei conta que eu não vi o nome dela na chamada para o... né? Então, só comentar essa coisa do apagamento que se... né? Obrigada.
Eu queria perguntar para as duas, na verdade, mas a partir de uma coisa que a Renata falou, você falar um pouquinho mais sobre essa coisa do... Você foi dizendo que você acha que um dos motivos, né, do apagamento, entre vários outros fatores, não só a misoginia, mas tem a ver do insuportável do feminino para os homens. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Bom, como eu disse, né, quer dizer, acho que sim, né, acho que é uma coisa em construção, né, assim, passar da negatividade do feminino para a positividade do feminino, né. Eu escrevi bastante sobre isso no começo dos anos 2000, né, mas que eu acho que é uma construção mesmo, né. Tem alguma coisa como belíssimo texto, né, que o pessoal fez sobre o termo misoginia e sobre essa negatividade historicamente desde a Grécia, né, que, bom, demorou 3.000 anos, 2.000 anos, né, desse patriarcado, digamos, né, e dessa centralidade da condição masculina, né. Espero que não demore 3.000 anos para que isso seja desconstruído. Acho que a gente está aí dando largos passos, né? Mas é uma coisa muito recente. Mas eu acho que você pegou bem o ponto, porque eu acho que, por isso que eu digo, tem um insuportável do feminino e do gozo e da positividade, né? Da condição feminina também sexual, né? É interessante pensar nesse sentido no mito do Édipo, né, que o Freud só pega uma parte, não pega o mito inteiro, não pega o laio que é considerado, né, como diz a Rodinesco, o introdutor da homossexualidade na Grécia, quer dizer, toda a dinastia dos Labdácidas, mas a figura do Tiresias, né, que disse mais ou menos a mesma coisa que o Caetano Veloso disse recentemente, porque a história do Tiresias é que ele era homem, aí ele foi tentar separar uma cópula de cobras e virou mulher. E aí, depois, ele virou homem de novo. Então, é o único que conhecia, e, por isso, ele foi castigado com a cegueira. E ele, na condição de sábio, aí a grande coisa, que é a verdade insuportável, que ele disse, ele falou assim, olha, eu já fui homem, depois mulher, depois homem, uma coisa eu digo, a mulher goza 9 vezes, enquanto o homem goza 1. E essa verdade, como o Caetano diz, né, a inveja dos orgasmos múltiplos das mulheres, essa verdade é insuportável, né, para o falocentrismo, insuportável para o patriarcado e todo o movimento, né, que veio vindo, né, de levantamento do recalque sobre a sexualidade da mulher e também, digamos, sobre a possibilidade dela exercer a sua bissexualidade na cultura, né? E, nesse sentido, ter acesso à cultura como um caminho, digamos, o insuportável. O insuportável da Sabina foi ter nomeado isso, né? E Freud, de alguma maneira, recalca isso, né? A tal história da relação mais perfeita, a única que não tem conflito entre a mãe e o filho homem, né? Faz parte da fantasmática do Freud, né? Ele nega a agressividade do homem em relação à mãe, né? Ou da mãe em relação ao filho homem, né? Então, assim, acho que tem alguma coisa mesmo na construção né, do saber psicanalítico que vai sendo marcada, lógico, mas não é por culpa, é porque é assim, né? São as forças histórico-políticas que as mulheres, pouco a pouco, né, não esqueçamos que, bom, eu sou da segunda geração de mulheres
que trabalham, que foram ao campo de trabalho. É tudo muito novo historicamente, né? Mas eu acho que você pega no ponto mesmo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a própria misoginia, nesse sentido de olhar só, né, as condições. Só não, é muito. Né? Acho que o que a Ana trouxe foi comovente, vai totalmente, né? Vocês perceberam que é o mesmo substrato de pesquisa, né, em relação ao esquecimento, ao apagamento, mas acho muito contundente pelo fato de ser uma brasileira e trazer as questões que nós nos debatemos hoje, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer essa positivação, essa positividade, né? Do sexo feminino, né? Nesse sentido, o que coloca problemas, né? Problemas com aquilo que é o irredutível do inconsciente recalcado do infantil, calcado na percepção do olhar. Tem trabalhos sendo feitos na questão agora de mudar as nomeações. Bom, acho que os estudos de gênero, feministas, mas acho assim, eles têm, acho que há pontos que se aproximam e há pontos que se afastam da psicanálise nessa questão do inconsciente recalcado infantil. Problema para a gente pensar e para a gente ver também essa transformação cultural, o que vai trazendo de novas nomeações, né, e o que vai acontecendo com as mudanças conceituais, né? Então, eu te agradeço a pergunta e uma das coisas que eu fui pensando quando eu fui lendo as questões sobre as mulheres negras é que tinha uma fala que se repetia, que era, por exemplo, isso, né, do modelo ser o modelo branco, do padrão de beleza ser o branco, mas que eu achava que uma questão que fica às vezes pouco clara é que justamente tem a ver com a questão do gozo, né? O insuportável, me parece, por exemplo, em relação às mulheres negras, tem vários relatos de mulheres que se olham e aí se machucam, se olham no espelho e não aguentam. E eu fiquei pensando se o que elas não aguentam é porque elas seriam feias, segundo esse padrão de beleza branco, ou se o que elas não aguentam é porque elas, em algum lugar, representam, mais ainda, o lugar do insuportável, do gozo desmedido, do gozo ilimitado, daquele que, né, porque tem uma certa autorização social, né, que mexe, que fala, que acha que são corpos que podem ser mexidos, falados, pegados, e etc., de uma forma onde essa proibição que socialmente está colocada em relação a outros corpos não está em relação à mulher negra, muitas vezes, e que talvez o assustador seja isso. E que talvez a gente, para avançar numa clínica nesse sentido, precise pensar não pelo feio, pelo bonito só, porque isso ainda é mais fácil. Eu acho que o mais difícil tem a ver com o insuportável, e isso que a Renata justamente traz. Então, eu fui pensando quanto esse lugar da mulher luxuriosa, a mulher, né, onde aparece a questão do desejo, e etc., o quanto que, historicamente, em termos do nosso imaginário social, ficou mais colocado ainda. Né? Então, se a gente pensar em termos da nossa colonização, da questão da escravização, a mulata, ou, né, aquela que foi nomeada assim, né, ou se a gente pensar desde o começo, nessa partilha, né, entre a mulher de respeito e a mulher sobre a qual se poderia faltar com respeito, mas que ela fica depositária desse gozo ilimitado, me parece, ainda que não seja um gozo do qual ela poderia, né, usufruir, porque ela está sempre nessa fantasia, ela fica colocada como aquela que está para servir o outro. Né? Mas acho que é uma questão para a gente avançar na psicanálise aqui também. Né? A mulher, há 100 anos atrás, né, era a mulher do CCC, casa, capela, cozinha. Né? Ou era a prostituta, a cortesã. Né? Pois é. Eram esses os destinos femininos e o quanto fica ainda reproduzido, né? Quer dizer, eu estava lembrando outro dia, comentando, né, aquele prefeito do Rio de Janeiro entregando a casa, não sei se vocês viram esse vídeo, né? O pai, ele chega, ele se dá o direito, né? Ele entrega uma chave de uma moradora que foi sorteada, ele entra na casa dela dizendo, e aí, vai trepar muito aqui, né? Ele se acha no direito de falar sobre o corpo dela, sobre o sexo, sobre o gozo dela.
né? Quer dizer, o que é essa invasão desse corpo que pode ser falado, tocado, mexido, invadido, né? Então, tem uma ideia que eu acho que a gente tem que pensar, porque a questão, quando a gente pensa no que permite, né, ao sujeito de que o corpo dele, né, tem uma autorização que é social para isso, né? Eu acho que isso a gente tem que avançar. Tem a Renata, tem alguém ali, depois a Vera, é isso? Então, eu tenho uma pergunta, que até é uma questão que o nosso grupo já conversou algumas vezes, e acho que ficou bem evidente nas biografias, né, que vocês trouxeram. Vocês falaram dessa perspectiva das pioneiras mulheres da psicanálise, delas terem, através da sua vida inteira, terem que ter travado uma luta para ser reconhecida. Queria fazer a pergunta sobre a luta para não apenas ser reconhecida aos olhos dos outros, mas a luta para conseguirem tornar-se psicanalista, se autorizarem como analistas, como mulher e principalmente como mulher negra, né? E algumas saídas vocês falaram que se passaram, né? A Renata destacou como a Sabine foi uma lutadora a vida inteira. E você trouxe o momento em que a Virgínia teve que mudar de país, assim, para conseguir suportar aquela posição que ela estava. Então, na verdade, eu queria só colocar essa pergunta para vocês desenvolverem um pouco esse aspecto. Boa noite. Primeiro, queria agradecer, depois queria provocar. Me chama a atenção como a linguagem nos prega peças, né? A pergunta do pênis ou do verbo, acho que ela é respondida mesmo sem querer, às vezes. A obra é seminal, achei muito curioso a obra ser seminal. E aí, depois, a gente pensar que a mulher tinha só há 100 anos o espaço do lar, tal. Qual mulher, né? Daí pego o que a Ana falou para ajudar a gente a pensar. Sim, mulher prostituta ou mulher santa, não tenho dúvida no imaginário, mas muitas mulheres trabalhando desde sempre, né? Trabalhos diferentes, trabalhos domésticos, trabalho da escrava, trabalho como prostituta, mas não, as mulheres não começaram a trabalhar há 100 anos, elas começaram a trabalhar desde sempre, né? Então, essa provocação rápida. Agora eu fiquei pensando na sua pergunta já. Em relação à ida da Virgínia para Londres, né, e o impacto, como ela tem uma saída, em vez de se suicidar, ela migra e tenta fazer mais uma aposta, né? E aí fica essa coisa insondável de por que ela volta. O que eu entendi, assim, um pouco mais pianinho, um pouco mais voltada para uma clínica que a gente reconhece mais como uma clínica psicanalítica, onde o que é da ordem do social, bom, isso aí fica fora, porque o que importa são as fantasias, que são mais importantes. Eu fico pensando se isso não sugere, eu não sei se cabe aqui uma hipótese, o quanto que não tem um caráter mesmo adaptativo a uma certa psicanálise, né? O quanto que ela muitas vezes fala, bom, então, olha, isso aí é uma desgraça, acontece assim, mas é assim que acontece, então, e não, assim, tem um reconhecimento, mas é um reconhecimento que quase que reafirma e não coloca em questão, né? Então foi e outra coisa que me chama a atenção, se tiver alguém que trabalha diretamente com história, né, pensar que também a história, que ótimo. Então, se você puder ajudar, né, porque no sentido assim, a história, ela também começa a falar das mulheres, né? Então a história sempre foi a história dos homens. Aí ela começa a ser a história das mulheres, depois fala, vamos conversar, uma história de uma espécie que tem, né, homens e mulheres, enfim, e começa um diálogo diferente. Mas também a gente pensar que a história da psicanálise também é atravessada pela história, né, com H maiúsculo, né, como e é curioso, né, quer dizer, eu acho lindo o trabalho de vocês, porque vocês vão lá fazer isso, vão fazer história, né, também, a gente vai resgatar algo que na história está faltando, né, lindíssimo, adorei. Eu queria primeiro agradecer muito, assim, fiquei muito impactada com as duas narrativas e de ver que mulheres de dois países, duas culturas tão diferentes, né,
conseguem confluir de uma maneira tão impactante. E a pergunta que me fica rápida é como é que vocês vão percebendo isso hoje, assim, essas dinâmicas de apagamento, silenciamento, recalcamento na psicanálise, nas mulheres negras, hoje, na psicanálise brasileira, hoje, aqui. Não sei se dá tempo de desenvolver isso, mas vocês têm pensado nessa questão atual, assim. Posso fazer bem mais simples que essa. Também queria agradecer muito, parabenizar a conversa toda. Eu venho da letras, né? Então, alguns referenciais parecidos, outros não. E aí fiquei lembrando muito, acho que no começo da sua fala, da figura da Pagu, que é, na literatura, em geral, trazida pela biografia também, né? A gente estava numa aula recente, a Renata estava lá, inclusive, que é isso que a gente fala, e às vezes pouco do texto, que às vezes é ruim, inclusive, né? E é importante que a gente passe depois a olhar para o objeto que elas produziram e tal. E aí ia perguntar dos textos de jornal da Virgínia, o que eram, assim, se eram crônicas ou, enfim, específicos de psicanálise ou não. E qual que é o nome que eu perdi também? Obrigada. Então, da Virgínia é engraçado, chamava Mundo Mental, e eram novelas na rádio, eram programas com situações. Então, tinha um pai, uma mãe, o adolescente chegou em casa, o pai fala não sei o quê. Então, tinham os atores que faziam lá o trechinho, e aí ela comentava depois. E ela comentava sobre a importância, então, desde questões, a masturbação não é um problema, não é uma coisa errada, desde coisas bem básicas do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, a partir dessas novelas, né? É bastante curioso, e depois até comprei no sebo. Depois ele foi compilado e ficou um livro editado em 56, Nosso Mundo Mental. Mas tem ele era editado na Folha da Manhã. Então ela comentava, era bem cotidiano. Eu acho que dá uma ideia de uma coisa muito cotidiana mesmo, né? Só uma coisa que eu acho que assim que eu acabei transmitindo e não sei se quando ela vai escrevendo os textos, né? Esse trânsito dela, né, não é uma coisa assim tão evidente, nem tão. Então, talvez algum psicanalista poderia falar que é um absurdo que eu estou comentando. Mas eu tenho a impressão, né, de que dá para a gente... ela defendia esse trânsito mais claramente, né, quando ela diz, na Escola de Sociologia e Política, achei importante levar a psicanálise. Quando ela diz... quando ela volta mais pianista, ela volta mais afirmada numa posição de saber, de que ela traz a questão da Melanie Klein, de que ela se formou lá, ela traz acho que é um lugar por onde ela consegue retomar e está, né? E já um lugar de muito reconhecimento, né? Então, é isso, em Brasília, é que eu acho que tem um enaltecimento disso, como se aí ela fosse o auge, fosse a superação do processo dela. Isso que eu brigo com essa aversão. Eu não sei se foi aí o auge do processo dela e a superação, porque ela atendia gente poderosa em Brasília, entendeu? Então, acho que aí é que é uma questão dos olhares que a gente vai trazendo, né? Mas eu acho que ela vem com a coisa da formação em sociedade de psicanálise, de propor. Ela fica bastante tempo, né? E forma a sociedade de psicanálise lá em Brasília. Ela vem com uma proposta de formação, assim. Enfim, não sei se responde. Agora, eu nem sei, são tantas perguntas. E aí, falando, eu vou pensando. Como é teu nome? Dedé. Bom, obrigada, Dedé, pelo seminal. Vou te contar por quê. Porque foi uma palavra que eu introduzi recentemente. E eu mesma me perguntava, mas por que eu tirei? Eu queria dizer assim que elas tinham importância inovadora. Então, teve um efeito analítico. Obrigada. Mas nesse sentido de que... Mas eu sei, assim, de onde foi, porque eu preparei um artigo sobre complexo de Édipo na diversidade, aí, fazendo esse mito, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que, na época do mito do Édipo, a mulher ela não era considerada autora do filho. Olha só, é tão profunda essa questão das palavras na cultura, e é muito importante a gente ter essa consciência, né?
Então, por quê? Então, Jocasta teve o filho, né? Tinha relações sodomitas lá com Laio, mas ele, transtornado de paixão, o bêbado, teve um filho, mas o pai era ele. A mulher só dava o flanco. O papel do óvulo na procriação foi só a partir de 1640 e pouco. Isso era uma coisa que eu desconhecia, a importância de como a gente vai aprendendo sobre nós mesmos, né? Então, acho que talvez esse seminal entrou aí, sei lá, mas, sem dúvida, é uma ótima observação, porque não fazia parte do meu vocabulário. É recente, né? Bom, qual que era? Eu também esqueci. Bom, da questão da história das mulheres, você tem toda a razão. Tanto que as mulheres, no início da Revolução Industrial, trabalhavam em condições precaríssimas nas suas casas, chamadas sweatshops, né? Onde começou a aparecer justamente o problema do alcoolismo, né? Então, você tem toda a razão do ponto de vista do fazer. Acho que a gente marca, assim, e dessa maneira tem que tomar cuidado mesmo, porque as mulheres se tornam cidadãs só a partir da segunda década do século XX, né? Em Viena, em 1919. E as mulheres se perguntavam se elas tinham alma, né? Assim como as crianças, os índios, os judeus, né? Se tinham alma, né? Então, é mais nesse sentido, né? Mas você tem toda a razão, né? O trabalho feminino existe desde sempre, né? Bom, a mulher hoje, gente, nós estamos aqui, está diferente, né? Está diferente, né? Que é muito recente, historicamente. Acho que existe essa... E aí não acho que é uma... é uma misoginia cultural, isso que você apontava, né? Quer dizer, da exclusão. Um Jurandir Freire Costa não vai fazer isso de caso pensado, né? Quer dizer, é mesmo um Roger Bastide, um Florestan Fernandes, é um atravessamento, né? E que eu acho assim, né? Os homens vão ter que se reposicionar, e já estão se reposicionando na sua constituição masculina a partir de um reposicionamento da constituição feminina da mulher, do ponto de vista psicossocial, cultural, né? Vamos dizer assim. Então, assim, mas acho que passa essas coisas, sim, né? Acho que tem que ficar atento, porque acho que passa em mim, como mulher, né? Quer dizer, acho que as mulheres têm que estar atentas à própria misoginia. Isso em primeiro lugar, né? E aí para ficar atentas, né, à misoginia e poder se posicionar, né? Se posicionar de maneira diferente, né? Eu fiquei pensando duas coisas, né, para colocar. Primeiro, eu acho que quando a gente retoma a mesma questão que a Renata trouxe antes, né, então do gozo do insuportável e do gozo feminino, para a gente poder lembrar que quando a gente fala disso, né, e da questão do gozo como uma questão da questão do feminino como uma questão do discurso, que o gozo feminino, esse que escapa à norma fálica, etc., não é garantido à mulher e nem impedido ao homem, né? Então, a gente tem que pensar que isso tem a ver com justamente pensar o gozo como algo que não está só regido dessa forma, né? Agora, a gente... e eu acho que um conceito que tem me ajudado, porque eu tenho pensado um pouco, até respondendo à pergunta da Ana, eu acho que esses apagamentos continuam, né? Quer dizer, por exemplo, eu fiquei pensando... claramente, clínica escola da USP, né? Não dá para dizer que lá a população atendida é uma população com muito dinheiro, por isso são pessoas que são sempre, né, majoritariamente brancas. Não é isso, né? E não é um pensamento que percorre, em geral, as questões de supervisão, as questões da produção de lá. O que são essas questões? Então, por exemplo, outro dia eu vi um depoimento, né, que era assim, estagiário, analista, numa clínica escola, está atendendo uma mulher negra, ela diz que acha muito difícil falar para ele algumas questões por uma questão de racismo,
o supervisor diz, é porque ela é racista. Muito perigoso. Não, no mínimo é perigoso. Então, assim, eu acho que a questão que você traz, acho que assim, continua acontecendo, acho que a gente tem que também, por outro lado, tomar um cuidado, e na psicanálise eu acho que talvez o que tem me ajudado é pensar pela via da identificação e não por uma via identitária. Acho a via identitária muito perigosa, né? Porque senão fica a mulher negra, ou a mulher, e eu acho que isso traz ruídos terríveis, né, de serviço, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar, assim, no meu entender, a questão identificatória, ela é interessante de pensar a identificação, porque a gente sempre pode pensar como um movimento de desidentificação, e eu acho que ajuda a pensar que, politicamente, sim, faz sentido, né, estar junto com outros, porque até para poder dar visibilidade para a luta política, para poder tornar, né, visível algumas questões que sozinho fica muito difícil, né? Então, acho que isso não tem dúvida, mas eu acho que na psicanálise a gente tem que ver como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho tentado pela via da identificação, que me parece um caminho que assim, tem me ajudado porque ele permite esse movimento. As identificações, elas são contingentes, né? Então, é isso. A gente está falando das mulheres, em algum momento, uma mulher negra e uma branca podem estar mais próximas, em ponto, discursivamente falando, do que as mulheres com os homens, por exemplo. Mas, em alguns momentos, uma mulher branca e uma mulher negra podem estar em posições discursivas bastante diferentes. Então, acho que isso pode ajudar. E uma das coisas que eu acho que pode mais ajudar é a gente pensar que a gente também foi socializado numa sociedade racializada. Então, a negritude não existe sozinha, ela existe articulada a uma ideia de branquitude, né? E eu acho que se a gente começa a dar aí, já melhora bem. Foi um bom começo, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Renata e Ana Paula, mais uma vez, todos e todas. É verdade. E aí, a gente também deixou o e-mail para sugestões, enfim, questões que vocês também quiserem. Gente, é Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise e Feminismo. Eu falei um pouquinho no começo, a nossa ideia é, ao longo desses encontros, articular história, teoria e clínica, e também a consideração desse tema na atualidade. Então, a gente está pensando nessas mesas um pouco a partir disso. A gente está contando com umas sugestões aqui no e-mail. Se vocês tiverem sugestões, falei. Vocês darem umas dicas ou Temas que derem vocês alguns temas interessam, que vocês talvez a gente querem. possa pensar. Elogios. Bom, é isso, gente. Muito obrigada.